Tudo bem contigo? Nessa segunda parte da indústria 4.0, vamos conhecer quais são as tecnologias que inserem as indústrias dentro do contexto 4.0. Antes disso, solta a vinheta. Então vamos ver agora a indústria 4.0, a parte 2, as tecnologias facilitadoras. Bom, tem dois vídeos também aqui nas tecnologias facilitadoras. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, eles vão estar disponíveis aí na plataforma. Então, se possível, dê uma pausa agora neste vídeo, dê uma olhada nesses vídeos que foram sugeridos, tá? E voltem com a apresentação. Eu acredito que vai trazer uma ideia muito mais ilustrada do que eu vou mostrar agora, tá ok? Bom, essa tela nós temos aí os dois pontos principais da indústria 4.0, a horizontalização e a verticalização. A horizontalização tem a ver com os processos internos, os fluxos de informação, os sistemas de TI, né, todo o processo que interliga a produção, todo o processo que traz aí a interoperabilidade de todo o sistema da indústria 4.0. E a verticalização? A verticalização são os processos internos de desenvolvimento, de produção e de venda. Então eu tenho todo o contexto vertical da indústria 4.0 e todo o contexto horizontal. Dentro da situação, por exemplo, de desenvolvimento, nós temos aí a pesquisas de mercado, design do produto, prova de conceito, prototipagem, pré-produção e lançamento, que é a concepção do produto em si, como eu crio esse produto, né? E para criar esse produto eu preciso inserir ele no mercado. Então eu tenho a pesquisa do mercado, eu tenho o design, tudo conectado para que eu crie um produto. Depois disso feito, eu vou produzi-lo. Eu vou planejar a produção. Eu vou verificar os ativos operacionais que vão compor o meu processo de produção. Os materiais, as compras, os recursos humanos necessários para isso. O controle de qualidade e a linha de montagem. Tá? E depois a manufatura de peças e automação que vão fazer parte do processo de produção. Depois disso, eu tenho a logística, porque eu preciso levar esse produto de maneira a garantir a sua qualidade, de maneira a garantir a sua integridade até o meu cliente. Então, como é que vai funcionar isso? Por meio de gestão de estoque, coleta, preparação, envio, a recepção de produtos, planejamento e demandas. Então, eu tenho a ligação da logística com todo o meu processo de produção. E eu tenho também a distribuição. A distribuição tem a ver com a gestão da demanda, processamento de pedidos, envio, rastreamento e gestão de devoluções. Percebam que a indústria 4.0, no meu ponto de vista, dentro desse momento em que nós estamos vivendo, né, que a gravação desse vídeo foi feita durante a pandemia Covid-19, nós temos aí uma necessidade disso, uma necessidade de um processo customizado, de um processo onde não haja haja uma redução enorme por relação de contaminação, com relação à distribuição do próprio vírus, né? Que não haja aí tanta influência de seres humanos, né? De pessoas. Então tudo isso que a gente vê nesse quadro, eu acredito que nesse momento está ocorrendo uma busca para que as empresas, uma busca dos empresários e de proprietários de empresa, da visão comercial dentro do contexto econômico, em estabelecer a sua empresa dentro desse contexto, né? Dentro dessa situação, principalmente no que tange produção, logística e distribuição. Eu acredito que a indústria 4.0, nesse momento, vai ter aí um avanço muito maior e muito mais acelerado para poder atender às necessidades desse momento. Então, desses primeiros itens aí das tecnologias habilitadoras, nós temos a computação em nuvem.
Uma empresa que busca a inclusão no contexto de indústria 4.0 tem que ter a noção de que ela precisa ser aderente às tecnologias habilitadoras, senão ela não consegue simplesmente entrar na indústria 4.0. Ela precisa conhecer as aplicações em nuvens, ela precisa conhecer as plataformas e infraestrutura que está dentro desses facilitadores. Hoje em dia eu não preciso mais armazenar os meus dados dentro da minha propriedade. Dentro do meu data center, eu posso fazer isso em terceiros e garantir o quê? A disponibilidade dessa informação a qualquer momento, de qualquer lugar, a qualquer hora. Então a computação em nuvem ela vem para facilitar muito o contexto da indústria 4.0. Eu digo que a indústria 4.0 ela começa a ter uma visão da informática como uma commodities. O que seria isso, por exemplo? Seria a mesma coisa que utilizar aí do serviço de água da nossa residência. Por exemplo, eu não preciso saber de onde está vindo essa água. É claro que eu sei, vem de uma estação de coleta, que coleta isso de uma represa de um rio, ou de lençóis freáticos, ou da chuva, e de repente isso é tratado numa estação de tratamento de água, depois isso é canalizado e chega até na minha torneira e eu bebo a água. Mas pra gente, isso acaba sendo transparente. Você simplesmente abre a torneira e a água cai. Você simplesmente aperta o interruptor de luz e a luz acende. Você não sabe de onde está vindo essa luz. Se essa luz está vindo de cataventos, né? Energia eólica, se está vindo de painéis solares, se está vindo de uma usina térmica de carvão, ou de petróleo, ou de gás natural. A gente não sabe se está vindo de uma usina hidroelétrica, a gente não sabe de onde está vindo. Simplesmente a gente aperta e a luz acontece. Então, se você pensar numa indústria, vamos pensar numa indústria de pneu. Ela não vende informática, ela não vende tecnologia. É claro que ela vende tecnologia, mas embarcada no pneu. Ela não vende computador. Então, por que ela precisa se preocupar com a tecnologia? Por que ela precisa ter dentro dela um CPD, um servidor, um servidor de arquivos? Se ela pode simplesmente abrir a torneira e a informática cai. Se ela pode apertar o botão e a informática acende. Então, nesse contexto da indústria 4.0, eu vejo que a informática acaba se transformando aí numa matéria-prima que normalmente não se interessa. Eu vou buscar quem me traga a melhor segurança, a melhor velocidade, o melhor preço, a melhor disponibilidade e um pacote geral daquilo que vai me atender, assim como a água, por exemplo, assim como a luz, por exemplo, assim como o telefone celular. Você não sabe o que está acontecendo por detrás da tecnologia celular. Você simplesmente aperta o botão e liga e acabou. E reclama se não funciona. Se o 3G não está funcionando, você reclama. A mesma coisa, né? Bom, e o que é computação em nuvem? Computação em nuvem é um modelo para habilitar o acesso sob demanda, conveniente e ubíquo de tecnologia. Então você vai ter aquilo que você precisa. Antigamente você construía um data center e pensava num crescimento. Então você punha muito dinheiro ali, muito recurso ali, para uma tecnologia que iria ser utilizada ainda. Porque você pensa assim, não, eu não vou comprar um servidor com velocidade X para me atender agora, sendo que por mais 15, 20 mil reais eu compro o dobro de velocidade. No entanto, eu vou usar isso daqui 2 anos. E o que eu faço com esses 15 mil reais 2 anos? Eu poderia estar investindo no meu negócio. No entanto, está ali numa tecnologia dormente, né, adormecida, aguardando que eu utilize por alguma situação. Bom, nesse contexto, a computação em nuvem vem para resolver. Eu vou utilizar sob demanda, de maneira conveniente. Ela está presente em todos os lugares, por meio de redes. Ela é um reservatório compartilhado de recursos computacionais configuráveis, por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicação, etc., que podem ser provisionados rapidamente e liberados com esforço mínimo. De gerenciamento ou interação por provedores de serviço.
Então, resumindo, o modo pelo qual os usuários acessam por meio da internet os recursos computacionais disponíveis. Aí você fala assim, mas a nuvem é uma coisa abstrata. A nuvem é abstrato. Você não sabe o que tem a nuvem. Você não sabe de onde está vindo esse espaço em disco que você comprou no Google. Se vem do Google, se vem da Amazon, se vem de um local web ou de um outro servidor que foi contratado porque a Google não tem mais espaço, por exemplo. Ou você está comprando um espaço da Google e a sua informação não está no Brasil. Sua informação está na Austrália. E, 4 segundos, fez backup e ativou o backup lá dos Estados Unidos. Agora a sua informação, você está acessando uma cópia dela, uma imagem dela lá nos Estados Unidos. Então isso é a nuvem, é a abstração. Você não sabe de onde vem, você sabe que tem. E todo um processo de acordos de níveis de serviço para manter isso disponível e dentro do que foi acordado. Outra coisa também, outra informação muito importante nas nuvens são as métricas de uso, né? A nuvem, além de ser dinâmica e tudo mais, seus recursos provisionados, ela é baseada em situações de métrica, para que você consiga identificar o uso disso e contabilizar o custo disso tudo. E a gente tem aí alguns tipos de nuvem. A SaaS, né, SaaS, que é o software como serviço. Então eu não compro espaço, eu compro software. Então existe um software instalado, implantado num servidor e eu vou lá e utilizo uma parte daquele software. Outras pessoas também utilizam aquele software, por exemplo. Um exemplo disso é quando você compra um e-mail do Google para utilizar de maneira comercial ou de maneira pessoal. Você faz acesso ao software via web, de caixa de entrada e tudo mais. Você entendeu? Você não precisa implantar isso. O software já foi implantado. O outro tipo de serviço é o PaaS. Esse já é uma plataforma como serviço. Você não precisa, você tem um hardware virtual. Você não precisa mandar uma máquina lá, já existe um hardware virtual. Então, por exemplo, se eu tenho um programa, se eu tenho um sistema da minha empresa e eu quero instalar esse sistema da minha empresa em um data center de um terceiro, eu simplesmente vou lá e implanto esse sistema numa máquina virtual e eu compro esse serviço. Quem fornece isso, por exemplo? O Google App Engine, a Microsoft Azure se destacam aí como provedores de PaaS, que é a plataforma como serviço. A próxima tecnologia de nuvem é a IaaS, né? O objetivo do modelo é tornar mais fornecimento de serviços de recursos computacionais, como servidores de rede e armazenamento. Nesse caso, eu levo o meu servidor para o data center e essa empresa me fornece a infraestrutura, me fornece o gerador, o espaço no rack, o cabeamento de fibra ótica, fornece as baterias de no-break, fornece o sistema de ar-condicionado de precisão, a segurança do data center propriamente dito, sistemas de câmeras com relação à segurança de intrusão, mas o meu equipamento eu levo lá, o meu firewall eu levo lá. E eles hospedam isso para mim, tá? Então esse é um novo, uma situação também de nuvem. E eu tenho também alguns modelos de implementação em nuvem. O primeiro é a nuvem pública, onde centenas de empresas podem usá-la ao mesmo tempo, mas separadamente. Pode ser acessada por qualquer usuário, o provedor de nuvem é responsável pela manutenção e segurança dessa estrutura. E elas podem ser de uso geral, a maior risco de privacidade, no caso, né? A gente tem que estar muito, muito atento aí com os termos de contrato de uma nuvem pública. Nuvem privada é uma propriedade única de uma empresa. Ela faz uso exclusivo desses recursos de software, servidores, com a utilização apenas de pessoas específicas, é protegida por firewall, é administrada de acordo com o regimento da organização. Então eu tenho uma nuvem privada que somente a organização utiliza. Ela pode ser hospedada, por exemplo, em um terceiro. No entanto, ela tem regras muito específicas e normalmente essas regras são conduzidas pela empresa que compra o serviço.
e não pelo provedor da nuvem. A nuvem comunitária ela pode ser compartilhada por diversas empresas que normalmente possuem interesses em comuns. Por exemplo, vamos supor que todos os institutos federais se mobilizem para construir uma infraestrutura unificada, né? E essa infraestrutura unificada começa a prestar serviço para esses institutos ou para os outros órgãos da União Federal, por exemplo, da Administração Pública Federal. Já existe esse órgão, né? É a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Então a RNP é um grande exemplo de uma nuvem comunitária que só é acessível para instituições parceiras desse convênio. E a nuvem híbrida? Nuvem híbrida é composta por várias nuvens, a pública, privada, então você consegue ali interligar essas nuvens e cada uma usufruir dos seus benefícios e das suas possibilidades, das suas características. Tá? Então a computação em nuvem na indústria 4.0 permite que diversos sistemas atuem com alta performance, disponibilidade, acessibilidade e economia de recursos. Além disso, a computação em nuvem se mostra como uma ferramenta fundamental na quebra de barreiras geográficas, o aumento da produtividade, da conectividade, da geração de novas oportunidades para empresas de todos os portes e segmentos. Ela tem várias ferramentas de colaboração e integração, por isso que ela garante esse desempenho todo. E ela tem agilidade na produção, ela promove agilidade na produção, ela melhora a comunicação e reduz os erros, já que é uma tecnologia usada por muitas pessoas e ela tem uma maturidade muito maior. E a indústria, por exemplo, pode usar um serviço de virtualização que permita construir, implementar e compartilhar soluções de análise em tempo real da operação de um parque fabril. Então, se eu tenho um parque fabril que eu vou simplesmente automatizar ele, eu preciso monitorar ele, eu posso hospedar essa tecnologia em uma situação de nuvem. A integração de sistema tem como principal objetivo conectar as diferentes de uma indústria a fim de extrair dados. Então eu tenho um grande cérebro que vai conseguir extrair os dados de todos os sistemas e integrar esses dados para tomada de decisão muito mais rápida. Eu tenho uma integração horizontal que tem a ver com os sistemas horizontais de tomada de decisão, de gestão, de vendas, de estoque e tudo mais. E eu tenho a integração vertical que tem a ver com as informações referentes ao chão de fábrica, a produção, a logística, a matéria-prima, até os executivos, porque tudo isso está dentro de um mesmo contexto de sistema enterprise. E quais são os níveis hierárquicos da integração vertical? Primeiro, eliminar o excesso de papéis. Avaliação macro de indicadores, a rastreabilidade, controle da produção e de equipamentos, o aumento da produtividade, o corte dos gastos, o aumento da qualidade e confiança dos projetos, o aumento da colaboração e controle de entregas finais, a melhor gestão de tempo e de recursos, conhecimento e gestão de risco, a flexibilidade para atender às novas demandas e a incorporação da TI de forma estratégica. Então eu tenho todas essas vantagens. E quais são os níveis? Primeiro, nível de campo, que é a comunicação com o chão de fábrica a partir de sensores e atuadores. Segundo nível, a partir de controles, que é a regulação tanto dos equipamentos, máquinas e sistemas. Nível de produção, que determina o que está sendo monitorado, controlado e supervisionado. Nível de operação, envolve o planejamento, gerenciamento, a qualidade, eficiência. E nível de planejamento corporativo, que são a gestão, é a gestão mesmo, o processamento de pedidos, o planejamento global, a produção, o monitoramento macro de todo o processo. Temos também a robótica avançada, que é o uso de robôs na execução de atividades, em substituição ao ser humano. São robôs aí extremamente habilidosos, com capacidade de manipulação fina de qualquer tipo de equipamento, desde um delicado vidro de perfume até algo grosso, algo bruto. E eles podem atuar em situações insalubres, por exemplo, que podem colocar em risco a vida do homem. Dentro desse contexto, a utilização robótica requer conhecimentos de mecânica, pneumática, hidráulica, cinemática, eletrônica, sensores e atuadores, softwares de programação e microcontroladores lógicos e programáveis.
né? Lembrando que a robótica dentro da indústria 4.0 é muito importante. E normalmente a cada desenvolvimento de uma fábrica dentro do contexto de indústria 4.0, um robô surge, trabalha 24 horas por 7 dias da semana, não adoece, não falta, não tira férias, não se machuca, né? Então, realmente, a robótica dentro da integração de sistemas é fundamental aí para que a indústria 4.0 apareça. E olha aqui como que é interessante aí o que a gente vê da indústria 4.0, né? Lembrando que em 2013 surgiu aí a primeira fábrica na Alemanha a não utilizar mais a mão de obra humana como parte da produção, e nós temos a estimativa global aí de vendas de robôs industriais. Olha que legal. Em 2013 já temos 178, né, dentro aí do quantitativo, e depois a estimativa global, né? E tem um aumento de 16% por ano, 18% em 2017, 15% de média ao ano da venda de robôs. Número de robôs para cada 100 mil trabalhadores no país. Na Coreia do Sul, eu tenho 437 robôs para cada 10 mil. No Japão, 323 para cada 10 mil. Na Alemanha, 282 para cada 10 mil. Nos Estados Unidos, 152 para cada 10 mil. A China, 30. E no Brasil, 9 robôs para cada 10 mil habitantes, trabalhadores do país. E aqui eu tenho alguns vídeos também que eu gostaria que vocês parassem o vídeo agora e voltassem para a plataforma para assistir esses vídeos, para que vocês consigam entender basicamente aí como que funciona um robô, como que os atuadores funcionam, como que funciona a inteligência artificial dentro do contexto robótico e quais são os principais sensores que são utilizados por robôs para que eles consigam aí atuar de maneira muito próxima ou até melhor que o ser humano, tá? Então vamos lá, assistam o vídeo e voltem aqui à apresentação. Robôs na indústria 4.0. No contexto da indústria 4.0, e considerando o atual cenário econômico e tecnológico, as empresas têm buscado tecnologias associadas que aumentam expressivamente a produtividade, a flexibilidade e a agilidade. Nesse sentido, a robótica apresenta como uma tecnologia com potenciais ímpares quando empregada em conjunto com outras habilitadoras da indústria 4.0. Nós temos aí os robôs colaborativos, que são adaptados e preparados para trabalhar de maneira colaborativa e segura com seres humanos, então o ser humano participa ali da atividade com o robô. Esses robôs são a materialização da interação entre os mundos cibernéticos e biológicos. É a máquina que contribui e aprende com a atividade humana, respeitando e se adaptando às limitações físicas do homem. Então eu gostaria também que vocês assistissem esses vídeos sobre os robôs colaborativos. E agora vamos falar um pouquinho sobre a manufatura aditiva. Ela é conhecida como impressão 3D, a prototipagem, o design, né? Quando você tem aí uma ideia de que você pode desenvolver não só protótipos, como também produtos dentro do contexto de impressora 3D. A impressora 3D, quando ela chega dentro de uma situação onde o produto pode ser aquele que é o impresso por ela é uma fábrica completamente autônoma e customizável, adaptável, porque ela já consegue ali atuar dentro desse contexto de produção, de fabricação, sem realmente o papel humano dentro desse contexto. Então eu tenho alguns tipos aqui de impressora 3D, eu tenho a FDM, que tem a ver com os filamentos termoplásticos, eu tenho a SLA, que tem a ver com uma camada de resina líquida fotossensível a um feixe de luz ultravioleta. Então é uma resina líquida que quando ela recebe aí um feixe de luz ultravioleta, ela endurece, né, fica mais resistente. Tem a DLP, que são minúsculos espelhos que se inclinam para trás e para frente, refletindo a luz, criando um pixel brilhante. Quando o espelho é inclinado para o lado, o pixel torna escuro. A tecnologia é usada para projetores de cinemas,
celulares e também para impressões 3D. A SLS, Selective Laser Sintering, utiliza um material em pó na região de acumulação, ao invés de resina líquida ou filamento. E um laser é utilizado para sintetizar a camada de glânulos, né? O laser vai lá e funde esses grânulos. E o Selective Laser Melting, né? Utiliza um feixe de laser de alta potência para derreter totalmente o pó metálico em partes tridimensionais sólidos. Então eu consigo imprimir metais com metais. Manufatura digital é a utilização de ferramentas de software para modelagem tridimensional desde o produto até o processo produtivo. O ciclo de um processo da manufatura digital engloba os conceitos de planejar, simular e validar, ou seja, planejamento eficiente do processo, a simulação do processo em ambiente virtual e a validação dos resultados simulados com base nas metas de produção. A segurança digital, imagina que tudo isso, todas essas tecnologias habilitadoras fazem parte aí de um processo de comunicação, de tecnologia da informação, e eu preciso de segurança dentro desse contexto. Então a segurança digital vem para proteger os dados e todo o processo, todo o ativo tecnológico da empresa, todo o ativo de informação é protegido com a segurança digital dentro de uma política de segurança da informação. Tem até essa frase, né? A proteção da informação contra vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar risco, maximizar o retorno sobre o investimento e as oportunidades. E o Big Data, né? 90% dos dados digitais armazenados foram gerados nos últimos 2 anos. Olha que interessante, 90% dos dados que estão armazenados hoje foram gerados nos últimos 2 anos e cada vez aumenta mais. Então, quanto maior a profundidade de detalhes, maior é o volume de dados armazenado. E quando você consegue trabalhar com esses dados, tratar essa informação, mais precisa é a sua tomada de decisão. Então, dentro desse contexto, qual é o principal problema? É o volume de dados, aonde eu ponho isso? É em pendrives? É em HDs? Não. É em servidores com backups, com vários níveis de backups. E qual é a velocidade para obter esse monte de informação? Porque para eu buscar essa informação eu preciso de um processamento. E a variedade dessa informação? Fotos, vídeos, texto, gráficos e tudo mais. E a veracidade dela? Como é que eu sei que ela é verdadeira? Como é que eu provo a integridade dela? Então eu tenho que autenticar ela. E qual é o valor dela? Quanto que ela vale para mim? Porque baseado no valor da informação é o esforço que eu coloco de segurança, de backups, de armazenamento muito mais sólido e duradouro. Né? Então o valor é muito importante para eu classificar essa informação, para que eu saiba, para que eu consiga identificar que tipo de tratamento que eu dou, né, para ela. E o desafio então é armazenar e recuperar o grande volume de dados. Não só armazenar, eu vou guardar, mas como eu recupero? Tratar a diversidade dessas informações por meio de soluções capazes? Como é que eu pego essa informação e eu tiro alguma coisa dela? Eu olho para ela de uma maneira que eu consiga tomar uma decisão. Armazenar dados transformados, porque eu armazeno, eu tiro, eu trato, junto informação com outra informação. Eu tenho uma nova informação. E eu preciso armazenar essa nova informação. Porque dessa nova informação eu tenho um novo resultado. Então como é que eu trato isso também? Porque eu tenho que rastrear tudo isso. Que informação que é que eu peguei? Que outra informação que eu peguei? Que eu juntei? Transformei em uma nova informação? Será que essa informação eu posso ter outra para compor essa informação? Outra informação, eu transformo numa terceira informação que herdou conhecimento de uma informação inicial lá atrás e que um dia eu vou precisar buscar essa informação para rastrear todo o processo. Então são muitos dados. E a tomada de decisão por meio informatizado. A tomada de decisão ainda é humana na sua grande maioria é humana. Então, como é que eu transforma essa informação de uma maneira que o ser humano consiga visualizar ela?
esses são os desafios do Big Data, do mundo informático, telecomunicativo que nós estamos vivendo hoje. E o volume? O volume são os vários dados, né? A quantidade de dados, filmes, imagens, fotos, textos, documentos. Né? Olha que interessante, de acordo com a revista Computer World, em 1970, por exemplo, armazenar 1 GB, que hoje a gente leva num pendrive muito mais que isso, custava $185.000. Esta mesma quantidade em 2017, hoje é ofertada por 0,02 centavos de dólar. Pra você ver o quanto que a informação, o mundo desenvolveu e a informação cresceu graças a esse desenvolvimento também. A velocidade tem a ver com como que eu recupero tudo isso. Né? Quanto que eu consigo gerar de informação por dia e quanto que eu consigo recuperar essa informação. Então, a velocidade dos dados está ligada à taxa de geração, mas também à taxa de consumo. Para a indústria, essa velocidade é um desafio de Big Data, pois é preciso desenvolver mecanismos capazes de processar esses dados em tempo real, na hora que eles aparecem. Porque eu não tenho como armazenar da forma como eu... Então eu tenho que processar em tempo real, porque o mundo está dinâmico demais e não dá tempo. Talvez a informação que eu processe amanhã só seria importante se eu estivesse processando ela nesse momento, para uma tomada de decisão pontual. Nesse caso, processei amanhã, perdi milhões. E aí? Então, esse é o desafio maior também com relação à velocidade. E a variedade? São os vários tipos, né? Como eu processo tudo isso? Como eu sei que o que é importante e o que não é importante? E a veracidade? Toda a informação ela precisa ser íntegra, ela precisa ser analisada e ela precisa ser autenticada. Quem gerou essa informação? Quem mexeu nessa informação? Quando mexeu? Será que quem mexeu deturpou essa informação? Ou será que a fonte que está gerando essa informação está gerando informações corretas? Então eu preciso ter aí todo um processo de autenticação dessa informação. E o valor? Refere-se ao valor dela mesmo, né? O quanto custa essa informação no processo. O quanto ela é importante. E outra, o quanto ela é perecível. Tem informação que eu preciso guardar por 1000 anos, eternamente. Tem outras informações que são válidas somente agora. E já não presta mais, eu posso jogar fora. Eu já analisei. Então, qual é o valor dela? E detalhe, normalmente a gente afere aí o valor de uma informação pensando no prejuízo que ela traz para a empresa. O quanto que essa informação traria de prejuízo se ela não estiver disponível, ou se ela for perdida, ou se ela for roubada pelo concorrente. O quanto? Né? Então isso é muito importante, definir o valor da informação. E o Big Data Analytics, né, ele tira o maior proveito aí toda essa estrutura de Big Data, né, por meio de mineração de dados, descoberta de conhecimento, uso da inteligência artificial, as várias tecnologias de redes neurais, data mining, né, mineração de dados, heurística e todas as tecnologias aí de estatísticas e tudo mais. Né? Então o Big Data Analytics traz as tecnologias aí disponíveis para poder tratar essas informações. Aqui eu tenho esse quadro, né? Esse quadro basicamente tem aqui a fonte de dado. Então eu adquiro os dados são coletados, são limpos, né? Depois parte para o modelo, realiza o modelo, analisa dados, ocorre um resultado, esse resultado é apresentado, ocorre a análise de resultados. Se a gente quer algo mais, a gente refina esses dados, a gente estabelece questionamentos e novamente passa aqui a adquirir novos dados. Então, no caso ali, explica isso, né? O estabelecer questionamentos, a primeira coisa a fazer é estabelecer perguntas. Para quais
para quais buscaremos respostas. Normalmente, essa formulação acontece em 2 estágios: adquirir dados, realizar modelo, na qual as perguntas são refinadas. No adquirir dados, são consultadas diversas fontes de dados, a fim de estabelecer os elementos da análise. Limpar dados consiste na aplicação de técnicas de limpeza de dados, data clean, com o objetivo de detectar e sanar imperfeições dos dados coletados, né? Deixar eles realmente aptos a ser tratados. Eu realizo um modelo, eu pego os dados coletados e eu trato ele numa situação ali que tenha sentido, no caso em uma semântica que permite ao analista de dados proceder com a análise. Nesse estágio, os dados são agrupados, formatados, transformados para métodos analíticos, que normalmente empregando técnicas de aprendizagem de máquina. Aí os dados são analisados, né, são transformados em conhecimentos, aí eles são apresentados de uma maneira que permita aí a compreensão dos dados. Depois os resultados são analisados por meio de relatórios, descobertas geradas, e os dados são refinados caso eu precise ali de uma informação muito mais aperfeiçoada, muito mais detalhada, muito mais minuciosa. E novamente aí no caso volta, né, ao processo de obtenção de dados. Esse vídeo também trata a questão do Big Data Analytics, né? É importante que vocês deem uma olhada nele. E a internet das coisas, né? Que é uma extensão da internet atual. Porém, as coisas são dotadas, embarcadas de tecnologia, de modo que elas consigam estar conectadas. Surgiu, né, por meio de smartphones, televisão ligada na internet, notebooks, automóveis ligados na internet, webcam, sensores e tudo mais. Então a ideia é que todas as coisas estejam conectadas. Então olha lá, identificação ótica, né? As informações sobre o objeto são armazenadas em código de barras ou código de data matrix bidimensional. São lidas tecnologias de imagem digital a laser, sistemas de código de barras RFID, sensores, é por meio de sensores que são coletados os dados sobre o contexto de quais objetos se encontram. Temperatura, vibração, presença ou ausência e tudo mais. E tudo isso é armazenado em nuvem. Computação, o anseio de que os objetos tenham a capacidade de realizar processamento. Para isso é preciso dotá-los de elementos de processamento. Então, mais isso ainda, o objeto tem que identificação, tem que ter um endereçamento, ele tem que possuir sensores, né, que possam estar coletando dados e transformando alguma coisa, né, e um processo computacional aí embarcado. A semântica, né? A semântica em um sistema linguístico significa sentido da palavra. No contexto de internet das coisas, a semântica é um atributo essencial para a comunicação de múltiplos dispositivos por meio de um dialeto comum. Então, é a forma com que eles se interagem para formar ali uma informação inteligível que tem ali um significado. Nós temos aqui algumas situações de internet das coisas, né? Internet das coisas utilizada aqui no corpo. Monitoramento de sinais vitais, batimento cardíaco, interação de performance de pacientes profissionais de saúde. Aqui na chamada saúde 4.0. Em casa, né? Consumo de energia, portas abertas ou fechadas, a parte de segurança. Na indústria, produção em tempo real, informações disponíveis instantaneamente do processo de trabalho, venda e logística. No transporte, fluxo contínuo de veículo e tudo mais. Nas cidades, conectividade, integração, instrumentos, serviços essenciais, monitoramento e análise de dados em tempo real, desde de transbordo de represa, de escoamento de água e tudo mais. A parte de energia, consumo de energia sustentável, né? Então, a internet das coisas, ela vem para mudar muito o contexto aí de toda a situação. E, dentro da indústria 4.0, a internet das coisas contribui para a integração dos ambientes físicos e digital, resultando no chamado ambiente cyberfísico. Um ambiente de produção cyberfísico pode ser entendido como uma rede online de máquinas organizadas de formas semelhantes às redes sociais. De modo geral, a conexão entre a TI, os componentes mecânicos e os componentes eletrônicos das máquinas e dos equipamentos que também se comunicam entre si por meio de protocolos de comunicação. Desafios e oportunidades em IoT, né? Olha só o investimento em IoT de 2015 a 2020. Então nós temos aqui na manufatura até 2015 para 2020. Transporte e logística, água e energia, prestação de serviços, saúde, processamento,
energia de recursos naturais, varejo, governo, seguro e outros. Então, olha como que o mercado de IoT está aí dentro de uma situação interessante para se trabalhar. E esse quadro nos mostra aí dentro do IoT quais são as demandas para a aplicação de IoT. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a saúde, ó. Não, vamos pegar água, energia, gás e telefone. Gerenciamento de instalações. Então, ó, para água, energia, gás e telefone é muito alto o gerenciamento de instalações baseado em IoT. E estoque e armazenagem? No atacado e varejo ou estoque e armazenagem, a IoT está aqui muito alta. Então imagina você trabalhar em cima de inovações para o atacado e varejo em cima de IoT no que tange estoque e armazenagem. Você atende transporte e logística, atacado e varejo, químicos, petróleos e gás dentro dessa situação. Dentro aqui da parte de transporte e logística, bens de consumo, estoque e armazenagem de bens e consumo. Gerenciamento de frota, transporte e logística, atacado e varejo. Atacado e varejo, transporte e logística em situações, por exemplo, de gerenciamento de frota. Segurança e vigilância. Olha aqui, governo, educação e serviços sociais vai investir muito, é muito alta a demanda e a necessidade de segurança e vigilância baseada em IoT. O IoT vai além da tecnologia simplesmente, né? Alguns dados corroboram as descobertas de empresa Century Strategy em uma pesquisa conduzida em 2015 que apontou outros fatores, além da tecnologia, que pode impactar na produtividade da empresa. Os pesquisadores compilam os principais desafios ou obstáculos enfrentados pelas empresas na adoção da tecnologia digital. Então a situação ela vai além de você. A tecnologia está ali acessível, mas de que forma que está acessível? Então a pesquisa apontou ainda que desenvolver os colaboradores as competências necessárias para tirar o melhor proveito das mudanças é uma das principais preocupações das empresas. Então, não somente a tecnologia, mas treinar o profissional para fazer uso adequado dela. Pois as competências não são apenas técnicas, mas também interpessoais, que é o soft skill. Em especial, a capacidade de trabalhar de forma colaborativa, uma vez que a palavra-chave da indústria 4.0 é a conexão. Outro ponto importante relacionado à empresa é a escolha da tecnologia em si. Em muitos casos, a empresa falha em adotar a tecnologia que não estão alinhadas aos seus objetivos. As tecnologias devem suportar os benefícios aderentes ao negócio. A boa prática tem sido começar pelo fim, identificando os principais resultados que a empresa deseja obter com a digitalização. Reduzir custo, aumentar a produtividade, flexibilizar a produção, alcançar novos mercados. Aí sim, você aplica a tecnologia para conseguir atender essa situação. Então você consegue olhar pelo fim a necessidade de uma mudança dentro do processo. Olha lá, 25% das empresas identificam aí que resolver questões técnicas ligadas à implementação da tecnologia digital e integração com a infraestrutura existente. 17 é o realinhamento da empresa para fazer o melhor uso da tecnologia digital. Preciso mudar a empresa para fazer esse uso. 18% diz que a reengenharia dos processos e do negócio para acomodar as novas tecnologias. Então eu preciso mudar os meus processos para poder inserir a tecnologia ali. 19% é a capacitação dos colaboradores para usar a tecnologia e todo o seu potencial. E 20% é gerenciar as aplicações da tecnologia. Nesse caso, 75% das preocupações das empresas dentro da indústria 4.0 não estão relacionadas com a tecnologia. Estão relacionadas com realinhar o processo, reengenharia do processo, fazer o melhor uso da tecnologia, capacitar, gerenciar as aplicações da tecnologia. 25% tem a ver com a tecnologia em si, né? Com a tangência da tecnologia em si. 75% é o que engloba esse processo de implantação. Pessoal, ficamos por aqui então com a indústria 4.0. Foi feito aí um overview de tudo o que a indústria 4.0 representa até hoje aí, dentro desse desenvolvimento global da indústria, né? Nós vimos aí a importância de nos capacitar para atuar na indústria 4.0.
Vimos aí o quanto é importante adquirirmos habilidade que nos diferenciem da máquina, tá? Porque a ideia é que cedo ou tarde a máquina consiga substituir as habilidades rotineiras e analíticas, tá? Isso mais que nunca nesse momento da indústria 4.0. Vimos também que o impacto da indústria 4.0 é enorme na economia e na sociedade em si, e o quanto ela vai ser potencializada nesse momento em que estamos vivendo de pandemia de Covid-19. Tá? E relembrando aí um apontamento que eu fiz, novamente, um apontamento pessoal, é que a indústria 4.0 pode ter aí o mesmo impacto da revolução industrial, da indústria 1.0. Quando apareceu a máquina a vapor, novas profissões irão surgir, mas muito mais profissões vão deixar de existir. Então fiquem antenados com isso, se capacitem para as habilidades de criatividade, de trabalho em equipe, as habilidades colaborativas e todas as habilidades abstratas que só o ser humano é capaz de ter e é capaz de trabalhar com ela, tá ok? Bons estudos para todos aí.